Bom dia, paz do Senhor. É muito bom estar com você mais uma vez nesse devocional maravilhoso, nesse dia que o Senhor preparou para nos abençoar, para nos fortalecer. Eu quero orar neste momento, pedindo a Deus que nos abençoe. Pai, estende as tuas mãos sobre a nossa vida, abençoa a vida de cada um que está participando desse devocional junto comigo. Meu Senhor, eu quero te agradecer pela presença de cada um, pela pela alegria, Senhor, de transmitir a tua palavra. Senhor amado, estende as tuas mãos sobre a vida de cada uma dessas pessoas, abençoando suas famílias, seus projetos, Senhor, seus sonhos. Dá, Senhor, um dia na tua presença, que a saúde, que a paz, que a harmonia esteja nesse lar. Senhor, muito obrigado. Vamos então ao capítulo de número 18 de Atos dos Apóstolos. Vamos lá? Então, vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo 18. Paulo em Corinto e em Éfeso volta para Jerusalém. Esse é o título. Então, vamos lá. Depois disto, partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto. Depois do quê? Depois daquele dia que ele estava lá em Atenas e viu, ao ser questionado, ele vê, nós falamos sobre isso ontem, ele vê aquela placa ao Deus desconhecido e ele aproveita a oportunidade para pregar a palavra de Deus, continuar falando de Jesus o Nazareno, o Cristo ressuscitado, se aproveitando de tudo aquilo que eles veneravam a um Deus que eles não conheciam. E Paulo aproveita para mostrar para eles que ele conhece aquele Deus e é aquele que ele está pregando. Então agora, Paulo, nós estamos no capítulo 18 que nós lemos assim: depois disto partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto, e achando um certo judeu por nome Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila, sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, se ajuntou com eles. E, como era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinham por ofício fazer tendas. E todos os sábados disputava na sinagoga e convencia a judeus e gregos. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, foi Paulo impulsionado pela palavra, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. Mas resistindo e blasfemando eles, sacudiu as vestes e disse-lhes: o vosso sangue seja sobre a vossa cabeça, eu estou limpo, e desde agora parto para os gentios. E saindo dali, entrou em casa de um homem chamado Tito Justo, que servia a Deus e cuja casa estava junto da sinagoga. E Crispo, principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo-o, creram e foram batizados. E disse o Senhor em visão a Paulo: não temas, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo. Oh, aleluia, coisa maravilhosa. E ninguém lançará mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E ficou ali 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Mas, sendo Galho procônsul da Acaia, levantaram-se judeus concordemente contra Paulo e o levaram ao tribunal. E dizendo: este persuade os homens a servir a Deus contra a lei. E querendo Paulo abrir a boca, disse Galho aos judeus: se houvesse, ó judeus, algum agravo ou crime enorme, com razão vos sofreria. Mas se a questão é de palavras e de nomes e da lei que entre vós há, vede-o vós mesmo, porque eu não quero ser juiz dessas coisas. E expulsou-os do tribunal. Então, todos agarraram Sóstenes, principal da sinagoga, e o feriram diante do tribunal. Porém, a Galho nada destas coisas o incomodava. E Paulo, ficando ainda ali muitos dias, despediu-se dos irmãos e dali navegou para a Síria. E com ele Priscila e Áquila, tendo rapado a cabeça em Cencreia, porque tinha voto.
E chegou a Éfeso e deixou-os ali, mas ele, entrando na sinagoga, disputava com os judeus. E rogando-lhes eles que ficasse por mais algum tempo, não conveio nisso, antes se despediu deles, dizendo, querendo Deus outra vez, voltarei a vós, e partiu de Éfeso. E, chegando a Cesareia, subiu a Jerusalém, e saudando a igreja, desceu a Antioquia. E estando ali algum tempo, partiu, passando sucessivamente pela província da Galácia e da Frígia, confirmando a todos os discípulos. Apolo em Éfeso e em Corinto. E chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, varão eloquente e poderoso nas Escrituras. Este era instruído no caminho do Senhor e fervoroso de espírito, falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Ele começou a falar ousadamente na sinagoga. Quando o ouviram, Priscila e Áquila o levaram consigo e lhe declararam mais pontualmente o caminho de Deus. Querendo ele passar a Acaia, o animaram os irmãos e escreveram aos discípulos que o recebessem, o qual, tendo chegado, aproveitou muito aos que pela graça criam, porque com grande veemência convencia publicamente judeus, mostrando pelas Escrituras que Jesus era o Cristo. Olha que coisa linda esse capítulo 18, que ensinamento maravilhoso. O que é que a gente encontra aqui? Encontra dizendo que Paulo, ele se encontra com quem? Vindo da Itália, ele encontra com Áquila e Priscila, sua mulher, que tinham o mesmo ofício de Paulo. Qual era o ofício de Paulo? Fazer tendas, e ele fica ali. E Paulo ensina uma coisa maravilhosa. Não é porque ele era pregador da palavra de Deus que ele ia ficar sem trabalhar. Não, ele trabalhava. Tá vendo você? Ele trabalhava porque ele não queria ser pesado a ninguém. Não queria ser pesado a ninguém. Mas a gente encontra ao longo da história de Paulo que ele era ajudado também. O que é que eu quero dizer com isso? Que nós precisamos entender que as pessoas que falam a palavra de Deus, apesar de elas trabalharem também em trabalhos seculares, elas precisam ser abençoadas também financeiramente quando vão levar a palavra nas igrejas, nos congressos, na rua, convidado em algum evento, precisam ser abençoados. Quando a igreja abençoa o pregador, a pregadora, o missionário, a missionária, a igreja é abençoada mais ainda por Deus, porque não teve a mão fechada para a obra de Deus, viu? Olha só. E aí a gente vai vendo aqui essa explanação desse capítulo 18 e a gente vai encontrando que Deus fala com Paulo e diz o quê, ó? E disse o Senhor em visão a Paulo, não temas, mas fala e não te calas, porque eu sou contigo e ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nessa cidade. Olha só, e aí Paulo fica ali, sabe quanto tempo? 1 ano e 6 meses, ganhando almas para Jesus. Que coisa maravilhosa. É ler este capítulo, ler este livro de Atos. O meu conselho para você é que você leia a palavra de Deus, coma a palavra de Deus, se alimente com a palavra de Deus. E a gente vai encontrando aqui que quando Deus fala, no versículo 10, quando o Senhor fala, eu sou contigo e ninguém vai lhe pôr a mão. Olha só, estas palavras de Cristo dirigidas a Paulo não se refere à sua presença geral em todos os lugares, sua onipresença. Refere-se à sua presença específica entre os seus servos. Deus ia dar proteção a Paulo. Ele não precisava se preocupar, ele podia continuar pregando a palavra de Deus. Que coisa maravilhosa! Saber e sentir que nós somos protegidos por Deus. Isso é maravilhoso. Não desanime. Continue pregando a palavra de Deus. Continue ensinando a palavra de Deus. Continue falando desse amor maravilhoso, desse amor de Deus que mandou Jesus Cristo para nos salvar. Olha que coisa abençoada. Aí o versículo de número 23 a gente encontra, e estando ali
algum tempo, partiu, passando sucessivamente pela província da Galácia e da Frígia, confirmando a todos os discípulos. Paulo fica 1 ano e 6 meses naquele lugar e depois ele vai passando, confirmando a todos. Assim começa a terceira viagem missionária de Paulo. O capítulo 18, versículo 23, até o 21 e 15, a gente vai ver isso. Ele parte para visitar as igrejas fundadas na sua primeira viagem. Por quê? Porque ele vai confirmando os irmãos daqueles lugares. Então, que o Senhor Jesus continue nos abençoando, te dê um dia maravilhoso, nos dê um dia cheio da presença de Deus. A minha oração é que o Senhor continue com você, abençoe a você e a sua família, e nós vamos estar continuando esse devocional na segunda-feira com o capítulo 19. Mande seu pedido de oração se você quiser, mas não esquece teu like, tá bom? Vai ser muito bom e é muito bom saber que você está aqui. Se não é inscrito ainda, faça isso não. Aproveite, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, tá bom? É muito bom saber que você está aqui. Beijo no seu coração, que o Senhor continue te abençoando. É muito bom saber que eu posso contar com você aí desse outro lado. Eu oro por você e você ora por mim, tá bom? Eu oro por você e você ora por mim. E juntos nós oramos pelo nosso país, pelo nosso Brasil, pela nossa nação. Nós oramos por todos os cristãos e os missionários, por onde quer que eles estejam. Deus continue nos abençoando.